Vamos então ao debate. Eu vou começar com Hélio Beltrão de novo, porque Hélio não estava aqui ontem quando nós falávamos. Então, teve esse breaking news aí da operação com Marielle Franco. O Hélio, a estratégia da Polícia Federal de fechar delações premiadas, você acha que pode ser eficiente para chegar aos mandantes do crime? Eu acho que sim, eu acho que é possível. Você não pode usar o instrumento da delação premiada de forma a deturpar esse instrumento, ou seja, de servir como um achaque, uma ameaça, e aí a pessoa que vai ganhar se fizer uma acusação a terceiros ou alguma coisa assim, ela está incentivada a fazer algo, inclusive, que pode não ser verdade. Esse é o excesso que tem que se evitar. Mas me parece que o instrumento de delação pode funcionar, sim, para descobrir os mandantes. Esse caso, né, já está 5 anos, estamos aí, né? Não houve julgamento ainda, pelo que eu entendo, do Elcio e do como é o nome do Rony. Rony né? Lessa. Mas estava na cara que eles seriam condenados como os executores, cúmplice e executor do assassinato. E eu acho que é por isso que eles acabaram fazendo, o Elcio acabou fazendo a delação premiada para tentar, de alguma forma, se proteger. Agora, saber... O fato de que a investigação e a eventual condenação estava no caminho certo do mandante, não do mandante, do executor e do cúmplice, não significa que estivesse mais próximo do mandante. Né? E agora essa é a investigação relevante que sim, a delação premiada pode ajudar, sim. Você ontem também não estava aqui quando foram muitos elementos, né, que foram colocados aqui para a gente, apesar do caso ser muito antigo, o caso Marielle Franco, de 14 de março de 2018. Uhum. Ontem a gente conheceu detalhes da execução do crime, com mais precisão, a gente diria, através da delação do Elcio Queiroz. E os investigadores chegaram aí não a uma conclusão, mas eles acham que tem muitos indícios de que Marielle sofreu crime de ódio. Crime de ódio por conta das pautas e do que ela representava e do que ela falava. Eu queria te ouvir sobre isso. É difícil especular, porque eu acho que é a justiça e as investigações que têm que mostrar a intenção. O fato é que você permanece com um crime horroroso de um político. Um político no Brasil, ainda vereador, mas temos também deputados federais, senadores, ele é mais grave porque essas pessoas são representantes de uma certa parcela da população e fazem como um veículo para que elas se expressem perante os nossos órgãos legislativos. Então, ele se torna mais grave nesse sentido. Agora, vamos esperar, né? A gente nem sabe direito o mandante, não sabe ainda o mandante. Já especular sobre qual a intenção do mandante ou dessas pessoas, eu acho que é cedo. Através das falas, né? Eles tiveram falas, acessos a mensagens, e aí há indícios, como eu disse, eles trouxeram muitos indícios de que ela teria assassinada por conta do que ela realmente defendia. E isso eu trago num momento, né, já que a gente estava falando de política aqui, era um momento muito difícil. A gente vive, eu posso dizer, em convulsão social no Brasil, né, e política, pelo menos desde 2013, a gente pode trazer aqui das manifestações, depois Lava Jato, depois impeachment de Dilma Rousseff, depois o governo Temer e Jair Bolsonaro e agora Lula, mas a gente vive nessa convulsão política e social. Queria te ouvir, Tardelli. Olha, a gente tem que partir de um ponto, Neto. Eu esperava, e não é surpresa, delação é o nome vulgar que se dá à colaboração premiada, né? Sim. A lei não fala em delação, a lei ela é mais eufemística. Né? A delação, o que ela é? Ela é uma traição. O grupo estava fechado, até que alguém rompe essa ética do grupo, certo? E quebra essa ética. Agora, quebrada a ética, esse grupo está desfeito. A obrigação que um tinha em relação ao outro desapareceu. As delações que surgirão agora, surgirão muito mais para dar àquela pessoa a sensação de não estar sozinho remando um navio furado contra uma corrente que não consegue suportar. Esse é o chamado pacto do criminoso. Isso é algo bastante estudado em criminologia. Quando alguém quebra a ética do grupo, outras pessoas deste grupo também vão quebrar a ética. Essa ética vai ter que ser refeita.
Qual é o momento agora? O que vai ser? Qual é o próximo passo? Porque ele disse o limite do que ele podia dizer e do que ele soubesse. Outros agora vão adiantar. Outras pessoas que ele der... Porque ontem o ministro Flávio Dino, bem me lembro disso, disse que havia informações em segredo de justiça que ainda não poderiam ser divulgadas e que trabalhavam no sentido de obter a identificação dos mandantes. Segundo ele, a sensação que passou é que está próxima, não é algo que está muito distante. Essas novas delações vêm nesta quebra de lealdade. Agora é o salve-se que puder do grupo. Cada um agora vai cuidar de si. Aquele que antes pensava no outro não está pensando mais. E o que virá agora? Só os próximos capítulos para que a gente possa saber. Mas certamente, quem estava protegido por essa blindagem não está mais protegido. Se o mandante antes podia dormir tranquilo, agora não pode mais. Ele sabe, ele percebe, ele tem essa informação. Está chegando nele. Ou neles. Nós temos, o Tardelli, Armando, uma figura que é o Edmilson Oliveira da Silva, o Macalé, um ex-PM, que teria sido a pessoa que fez o contato com Rony Lessa, então, para encomendar essa morte de Marielle Franco, e ele foi assassinado em 2021. Tem uma falha aí no processo de não chegar essa pessoa antes, só chegar essa pessoa agora? E como faz quando alguém chave assim é assassinado? É muito difícil dizer se houve falha ou não, porque quem está dentro da ética, quem está no grupo sabe quem é ele. Quem está fora do grupo investigando não tem acesso a essa informação. Eu acho que agora tudo começa a ganhar um sentido novo. Nós estamos muito próximos de chegar à identidade de quem mandou matar a Marielle. E eu acho que vamos todos cair da cadeira. Vai ser aquela revelação, mais ou menos quem matou o Odete Roitman. O Brasil vai parar para a gente saber essa informação, porque é a informação que falta para a gente poder reemendar esse processo democrático. Quem fez isso? Você acha que o assassinato de Marielle é emblemático, então, em relação ao processo democrático? Mas eu não tenho dúvida. A identificação do mandante da Marielle é fundamental para que esse processo democrático seja retomado com um mínimo de segurança para quem nele está, que é o político, a classe política. E principalmente aqueles que da classe política estiverem contra o poder vigente. Agora chegou a hora de nós beber água. Eu acho que daqui a 10, 15 dias nós estaremos aqui com outras notícias muito mais candentes. Muito bem, talvez tão rápido assim, Armando. O que diz a tua experiência? Olha, em primeiro lugar, vamos começar por esse nome que você disse, Macalé. Precisamos, primeiro, isso quem vai descobrir é a polícia, se ele já não morreu, se já não foi vítima de homicídio, exatamente porque participou desse triste crime, né? Como uma queima de arquivos. Obviamente que a polícia vai descortinar isso, e isso vai aparecer nos próximos dias. Investigação é algo demorado e é algo para profissional. Mas esse crime está sendo investigado às avessas, né? Primeiro chegaram na ponta da lança, aquele que puxou o gatilho, aqueles que puxaram o gatilho, mas o que interessa, o que importa, de fato, são os autores. Respeitando a família dela, da Marielle e do motorista, claro, são as pessoas que estão escutando, vendo tudo isso e merecem o nosso respeito, porque perderam entes queridos. Mas a polícia está investigando, a Polícia Federal agora, inserida no procedimento, mas a delação me parece que foi uma delação feita, há um tempo ele ficará preso e outro tempo vai progredir para o semiaberto. Foi uma colaboração feita razoável. Me parece que se ele tivesse já dado o nome da pessoa que contratou esse crime, talvez a delação fosse mais benéfica para ele. Outra coisa, nós não sabemos de fato, se eles eram interessados, digo nos dois aqui, no Rony e no outro, se eles eram interessados na morte dela, ou se foram contratados como simples matadores de aluguel, correto?
simples matadores. Nós não sabemos disso, a polícia, como eu disse, vai descortinar isso, vai trazer, e por uma questão estratégica não nos trouxe ainda, não falou. Mas, de toda forma, é um crime muito triste, já vem se arrastando há 5 anos, né? E algumas pessoas já foram, inclusive, presas, etc. Alguns policiais já deram esclarecimentos sobre o crime, mas o autor do crime, aquele que mandou, o autor intelectual, aquele que pagou, nós não sabemos. Como disse, será uma notícia para o país, né? Precisamos saber só o motivo. Qual foi o motivo? Foi um motivo político? Foi um crime por conta da cor dela, por conta daquilo que ela fazia nas comunidades? Nós não sabemos. Ou ela chocou com o próprio crime organizado, é uma situação a ser ponderada também, dela ter chocado com o crime, e o crime mesmo daquela cidade, daquela localidade, ter mandado executá-lo. Isso nós vamos ver nos próximos dias. Agora parece que a polícia está indo no caminho correto e vamos aguardar as próximas delações. Muito bem, Alessandro. Olha, a gente tem, eu acho que tem muita informação ainda para ser levantada. Eu acho que a polícia provavelmente, esperamos, tenha mais dados, informações sobre o crime. Aí talvez em breve a gente vai ter mais informações. Então, muita gente está meio que chutando. Eu vi muitos jornalistas dizendo, olha, agora sim nós estamos chegando perto. Então, está gerando uma ansiedade. Tenho visto também, e aí eu acho um risco, alguns debates que tentam equiparar este assassinato brutal a um crime comum. Então começa um conjunto de equiparações, dizer, olha, o Brasil tem um monte de crime, quem dera, né, as autoridades também pesquisassem esses crimes, etc. Acho um erro fazer esse tipo de debate, porque está tentando equiparar aquilo que não é equiparável. O que nós temos em foco aqui, acho eu, é um crime cuja natureza tem uma dimensão política tremenda. Nós estamos falando de uma mulher de esquerda, negra, no Rio de Janeiro, que tinha um enfrentamento político particular nesse campo político e que foi assassinada brutalmente pelo crime organizado, com infiltração do Estado, ou melhor, no Estado, nos setores de segurança pública, no momento que o país estava numa crise política tremenda, com a ascensão da extrema-direita. Tendo esse quadro por trás, essa morte não é uma morte comum. Como disse o Tardelli, é uma morte, é um assassinato que tem a ver com a dimensão política e tem a ver com a questão democrática do país. Por isso, é a missão agora das instituições elucidar essa situação. Eu vi também muita gente fazendo debate, porque a delação é boa agora, é ruim para a esquerda, para a direita, para o partido X ou Y. Esse debate também não cabe nesse momento. Quem está fazendo esse debate está tentando tirar o corpo fora. Algumas pessoas, inclusive, estão fazendo esses debates para não querer dizer que não se importa com aquilo que aconteceu, querendo esconder posições políticas. E aqui, basta lembrar que quando houve o assassinato da Marielle, qualquer pessoa que entrasse nas redes sociais, e qualquer rede social, você veria uma enxurrada de fake news, de notícias fraudulentas contra a Marielle, indicando que ela era do crime organizado, fotos, um conjunto de montagens organizadas, e muita gente de partidos políticos fazendo essas postagens e repostando e afirmando isso de maneira categórica, tentando criminalizar, olha só, a Marielle, dizendo que como se ela tivesse merecido aquilo que aconteceu com ela. Hoje se apagou um pouco isso, se borrou um pouco isso, mas é importante que a gente lembre de tudo isso, porque isso é um termômetro para a questão da democracia do nosso país, da violência, do nível de violência que se chegou no nosso país. Portanto, não é uma morte comum, é uma morte de caráter político e assim deve ser tratado pelo Estado brasileiro.